Olá, voltamos. Vamos lá? Nosso último encontro, iniciamos a discussão sobre climatologia. Tentei mostrar para você a diferença entre clima e tempo. O clima é, o tempo está. Mostrei para você dois dos elementos do clima, a temperatura e a pluviosidade. Vem conhecer agora o terceiro elemento. Olha ele aqui, ó. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica, para você entender, é o peso do ar, não é? A pressão vem de cima para baixo, não é? Nós temos áreas na atmosfera que são caracterizadas como áreas de alta pressão atmosfera. Então nós temos áreas de alta pressão atmosfera e áreas de baixa pressão atmosfera. Senhores, os ventos, não é? Áreas de alta pressão atmosfera, do ponto de vista da temperatura, são áreas frias. Então, áreas de baixa pressão atmosférica são áreas frias. Já áreas de alta pressão atmosférica são áreas quentes. Não é? Áreas de alta pressão atmosfera, olha só, alta pressão atmosférica aqui, ó, vapor d'água, né? O ar está mais condensado, está mais reprimido. Já áreas de baixa pressão atmosférica, né? O ar não está tão comprimido, não está tão é uma área onde o ar está mais rarefeito. E o que acontece? A pressão atmosférica é responsável direta pelo fenômeno dos ventos. Então você tem o ar soprando sempre, eu vou repetir, o ar soprará sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Então o ar sopra sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, da alta para a baixa, da fria para a quente. E aí, na figura de baixo, não é? Eu tenho aqui um esquema, não é? Dos ventos soprando, não é? Dentro do globo. Você tem aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Você tem aqui, ó, a seguinte disposição. Olha, a linha do Equador é a região onde eu tenho a mais baixa pressão. Então eu tenho uma baixa pressão na linha do Equador. Deixa eu te mostrar melhor aqui, ó. Então aqui, ó, baixa pressão. Olha só, esta área aqui, ó, é uma área de baixa pressão, linha do Equador. Aí eu tenho também aqui, ó, uma outra área, que são os trópicos. Aliás, melhor, vamos aqui para o extremo, né? O extremo norte. Aqui é uma área, ó, de alta pressão. Ó, tá vendo? Ó? Alta pressão. Como é de alta pressão, aqui também. Bom, em relação ao Equador, o Trópico de Câncer é uma área de alta pressão. Em relação ao Equador, o Trópico de Capricórnio é uma área de alta pressão. Aí fica fácil, não é? Então, olha o que você tem aqui, ó. Os ventos irão soprar sempre. Vem aqui ver, ó. Os ventos irão soprar sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Ó, vão soprar de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Porque, ó, baixa pressão no Equador, alta pressão no Trópico de Câncer, aí você tem aqui, ó, aí você tem o Círculo Polar Ártico, é uma área de baixa pressão em relação ao extremo norte da Terra. O Círculo Polar Antártico é uma área de baixa pressão em relação ao quê? Ao extremo sul da Terra. Sempre por uma questão de equilíbrio. Você tem a linha do Equador, ó, linha do Equador aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, a linha do Equador aqui, linha do Equador, você tem, ó, linha do Equador, baixa pressão.
Trópico de Câncer, alta pressão. Círculo polar ártico, baixa pressão em relação ao extremo norte da Terra. Linha do Equador, baixa pressão. Trópico de Capricórnio, alta pressão. Círculo polar ártico, baixa pressão. Extremo norte, extremo sul da Terra, alta pressão. Os ventos sopram sempre, olha para mim, os ventos sopram sempre de uma região de alta pressão, sopram sempre de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, tá? Então, ó, sopram, você tem baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão. Equador, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão. Vem ver agora alguns tipos de ventos, né? Os 3 tipos de ventos mais conhecidos. O primeiro deles está aqui, ó. São os ventos alísios. Ventos alísios sopram sempre de onde para onde? Olha aqui de onde eles sopram. Sopram dos trópicos para o Equador. Vamos ver se é verdade? Sopram, então, da alta pressão dos trópicos para a baixa pressão do Equador. Eu tenho os alísios do hemisfério norte que sopram, olha só, do nordeste para o sudoeste. Os alísios do hemisfério sul sopram do sudoeste para o noroeste. Então, ventos alísios sopram dos trópicos para o Equador. Mas eu tenho um outro tipo de vento, bem conhecido, são as monções. As monções são ventos que ocorrem aqui, ó, no Oceano Índico e numa parte do Oceano Pacífico. E são ventos sazonais. Olha para mim, o que são sazonais? Que ocorrem em um determinado período do ano. Então, ventos sazonais que ocorrem durante um período do ano. Volta lá para o mapa. Olha só, você tem aqui então, você tem no verão, não é? O oceano, ele demora mais para aquecer. A superfície líquida demora mais tempo para aquecer. A superfície terrestre aquece primeiro. Então, o que você tem? Você tem o seguinte, ó, dá uma olhadinha, ó. No inverno, os ventos sopram do continente para o oceano. Por quê? Porque a superfície terrestre se aquece primeiro. Não é? A superfície terrestre se aquece primeiro. A superfície líquida demora mais tempo para aquecer. Não é? Então você tem o seguinte, não é? Aqui, ó, tá frio. Aqui tá frio. A superfície terrestre, ela demora mais tempo para aquecer. A superfície líquida, ela demora mais tempo para aquecer. A superfície terrestre aquece primeiro. Aí você tem o quê? Os ventos soprando da alta. Aqui não, peraí. Os ventos sopram sempre. Da onde? Ó, eles vão soprar sempre da superfície terrestre para a superfície líquida no inverno. Mas por quê? Porque, olha, vamos pegar aqui, ó. No verão você tem a superfície líquida demorando para se aquecer. A superfície terrestre se aquecendo primeiro, não é? E aí o que acontece? A superfície terrestre está quente, baixa pressão. A superfície líquida está fria, alta pressão. Então, no verão, os ventos sopram do oceano para o continente. Porém, no inverno, a superfície oceânica, ela retém o calor. E aí inverte, não é? No inverno, a superfície terrestre é da onde partem os ventos para a superfície líquida, porque a água retém o calor. Então aqui tá frio, alta pressão. Tá quente, baixa pressão. Então, os ventos monçônicos são ventos que sopram no verão do oceano para o continente
e no inverno do continente para o oceano. Dá para a gente observar isso aí, olhando, por exemplo, um outro tipo de vento, as brisas marítimas. É o mesmo princípio, só que numa escala menor. Se esses são ventos sazonais, as monções, as brisas são ventos periódicos, isto é, que sopram durante o dia. O que aquece primeiro durante o dia? O continente aquece primeiro. O continente aquece primeiro. Então aqui a temperatura é maior. A superfície líquida demora para aquecer. Então os ventos durante o dia sopram do oceano para o continente. Porque a superfície terrestre, ela se aqueceu primeiro que a superfície líquida. Mas à noite, essa mesma superfície terrestre, ela não retém o calor, ela perde todo o calor que ela absorveu primeiro. A superfície líquida não, ela retém o calor. Aí durante a noite inverte. Os ventos que durante o dia sopram do oceano para o continente, durante a noite soprarão do continente para o oceano. Durante o dia, do oceano para o continente. Durante a noite, do continente para o oceano. É só você verificar os jangadeiros, as jangadas. Quando as jangadas ou os jangadeiros partem para pescar? Durante a noite, porque o vento sopra do continente para o oceano. Quando eles voltam? Durante o dia, porque os ventos sopram do oceano para o continente. Estes são os três elementos do clima que eu separei para você. A temperatura, a pluviosidade e a pressão atmosférica. Vem conhecer agora alguns fatores que vão alterar o clima. Eu separei logo de cara para você dois. A latitude e a altitude. Dei uma olhadinha aqui, ó. Fatores que alteram o clima. Primeiro, a latitude. Senhores, deem uma olhada nos raios solares chegando, não é, ao globo. A região que recebe os raios solares com maior intensidade, qual que é? De forma perpendicular, qual que é? A linha do Equador. A partir daqui e até a zona intertropical, não é? Dos 23 graus norte e os 23 graus sul, essa região aqui recebe os raios solares com maior intensidade e de forma perpendicular. Então a regrinha diz o seguinte: quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. Quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. A partir do 23 graus norte, a partir do 23 graus sul, os raios solares começarão a bater na superfície terrestre de forma inclinada. Então, quanto maior for a latitude, mais próximo do 90 ao norte, mais próximo do 90 ao sul, menor será a temperatura. Guarda isso. Quanto maior for a latitude, menor será a temperatura. Quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. A mesma coisa se aplica à altitude. Professor, a altitude é o mesmo que a altura? Não. A altura é a distância máxima de um ponto em relação à superfície que ele ocupa. A altitude é a distância máxima de um ponto em relação ao nível do mar. A altitude a gente mede em relação ao nível do mar. A altura a gente mede em relação à base que se ocupa. Dá uma olhada aqui, ó. Ponto A, nível do mar, altitude, 0. Ponto B, tá aqui, ó, 600 metros. Ponto C, 1.200 metros. Notem, quanto maior é a altitude, o que é que tem? Menor a temperatura. É a mesma coisa que a latitude. Latitude e altitude. Quanto maior for, menor será a temperatura. Não só a temperatura, mas também a pluviosidade. Então, quanto maior for a altitude e a latitude, menor será a temperatura e a pluviosidade. Só existe uma diferença, é com relação à pressão.
Quanto maior for a latitude, maior a pressão. Quanto maior for a latitude, maior a pressão. Quanto menor for a latitude, menor a pressão. Então essa questão do inversamente proporcional só não vale para latitude no que diz respeito à pressão atmosférica. Tá? Quanto maior for a latitude e a altitude, maior a temperatura, maior a pluviosidade. Tá? Quanto maior for a latitude, menor a pressão. Quanto maior for a altitude, menor a pressão. Tá? Altas altitudes, baixa pressão. Altas latitudes, alta pressão. Altas latitudes, alta pressão. Alta altitude, baixa pressão. Daqui a pouco a gente volta para discutir mais fatores que alteram o clima. Vamos só tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!